Primeiro vamos explicar para quem está em casa o que na verdade é essa reserva cognitiva, para que a gente possa ajudar as pessoas. Bom, vou dar informação para você que está assistindo o nosso programa agora. Por que é importante exercitar o seu cérebro? Justamente por causa desse assunto. Tudo envolve o nosso cérebro, viu, meninos? E eu estou muito interessada em saber sobre esse assunto. Então, fique à vontade, doutora. Então, primeiramente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Então, vamos falar sobre esse tema. O que é reserva cognitiva? Reserva cognitiva é uma espécie de propriedade que a gente acumula ao longo da vida através das experiências vividas pela educação, pelo trabalho, pelas nossas interações sociais, pelas nossas atividades intelectuais. É uma espécie de recurso que foi armazenado e que nos defende contra os danos relacionados ao envelhecimento e uma patologia neurodegenerativa como Alzheimer, por exemplo. Ou seja, em outras palavras, a capacidade do cérebro se defender, continuar funcionando normalmente em caso de dano cerebral. Então, uma pessoa que tem ali uma predisposição ao Alzheimer, se ela tiver uma grande reserva cognitiva, ela pode se manter saudável e sem sintoma de Alzheimer por muito mais tempo, por ter acumulado todo esse conhecimento, toda essa reserva cognitiva ao longo da vida. Doutor, isso é muito sério. Diante do mundo que estamos vivendo hoje, com uma geração que particularmente vive muito no mundo da tecnologia, porém absorvendo assuntos e informações não tão interessantes, né? Não é todo mundo que está ali com a informação. E muitas não estão vivenciando o dia a dia, né? Uma saída com o pai, com a mãe, uma conversa. Ontem a gente estava falando aqui a respeito de historinhas, porque ontem, né, foi o dia de contar histórias. E eu achei muito interessante, porque no momento que eu estava aqui conversando com essa professora, né, essa profissional, eu pude me recordar de momentos da minha infância que eu tive com os meus pais e momentos que eu tive com meu pai. Me lembrei perfeitamente bem de situações que no dia a dia eu não lembro, mas como a gente estava numa conversa gostosa, essa memória me fez recordar a época. Exato. Que papai não contava histórias, papai contava contos, ele vinha com aquelas historinhas que não eram reais, né? E que ele achava super interessante que o pai dele, que é meu avô, contava para eles, né? E a avó também. E aí isso chama atenção porque hoje o que me preocupa nos jovens é que os jovens, eles não estão tendo infância. As nossas crianças não estão tendo a infância, não estão tendo muito tempo com os pais, alguns nem tiveram oportunidade e não estão vivenciando muita coisa. E aí eu fico pensando, como é que está a reserva cognitiva desses jovens, como é que vai ser o futuro dessa nova geração? E estão se isolando, né, cada vez mais. A reserva cognitiva, ela pode ser aumentada a partir tanto da educação como dessa questão da interação social, né? Quando você está ali conversando com outras pessoas, você vai mudar a opinião, adquirir novas sinapses cerebrais, pensamento crítico. Se você está em casa, isolado, só ali na frente do computador, você não tem isso. É só o teu pensamento. E também não acumula experiência, não acumula conhecimento, que lá na frente, como aconteceu com você ontem, foram ativadas, né? Sim. Então, isso realmente, ficar em casa, se isolar, ter menos contato social, prejudica essa reserva cognitiva. E aí nós vamos chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa, porque o que me deixa preocupada diante desta conversa tão boa que nós estamos tendo é que, por exemplo, eu tenho 51 anos. Eu tive uma boa infância, brinquei muito, meus pais participaram muito da minha infância. E hoje eu tô com 51 anos de idade. Mas às vezes a sensação que eu tenho é que me falta memória. Que o meu cérebro tá ali querendo mais e que às vezes eu me perco diante de algumas situações. Aí eu fico imaginando como a gente pode, de uma certa forma, ter essa reserva. Quais são as práticas que nós temos que ter no dia a dia para que a gente tenha uma reserva boa e chegue nessa fase que eu estou agora, ou até mais na terceira idade, que está bem próximo,
que eu tenha uma reserva boa e que eu não venha ter problema até de demência no futuro. Certo. Então, só enfatizando, gente, a reserva cognitiva ela é construída desde a infância. Sim. Né? Então, quanto mais tempo de vida você começa a praticar essas orientações que eu vou dar agora, maior você vai chegar na meia-idade, na terceira idade, com a reserva cognitiva maior. Então, já vamos todos começar. A prática de leitura, né? A leitura, ela estimula a memória, a atenção, a concentração, a linguagem, a interação social. Então, entre em atividades que promovam o engajamento. Também não é só aquele estar ali por estar, né? Você está numa atividade que promova o engajamento social. Aprender uma coisa nova, como um instrumento novo, uma língua nova também vai estimular novas conexões cerebrais. Praticar jogos que desafiem a mente, estimula muito o cérebro, como, por exemplo, jogos de tabuleiro, caça-palavras, palavras cruzadas, porque isso estimula a pessoa a organizar, planejar, a tomada de iniciativa. Prática de exercícios físicos também é um tipo de estimulação da nossa reserva cognitiva e está sempre ali praticando atividades de cunho intelectual. Por exemplo, sabe o que me chama bastante atenção também na nossa infância? Que a gente teve muito revistinhas em quadrinhos, a gente teve muito essa questão dos jogos. Na infância a gente tinha todo tipo de jogos, né? Mesmo. E era tudo muito participativo. Eu me lembro da dama. Isso. A gente tinha dama, hoje você não ouve ninguém nem falar da dama, Jogo né? imobiliário. Jogo imobiliário, o xadrez, né? A gente tinha muitos jogos e o que me chama bastante atenção relacionado a esse assunto é que, por exemplo, dama, nunca ouvi ninguém falar aqui em Teresina. Comigo ninguém nunca falou de dama, já falou de xadrez, mas de dama ninguém falou. Falou de dominó, mas nunca falou de dama. E é algo que a gente praticava muito quando era criança. E aí me chama a atenção também das revistinhas em quadrinhos, que a gente vê lá, aqui e acolá, uma escola, de vez em quando querer colocar, se alguém tiver em casa uma revistinha de quadrinhos, traga para a escola, mas a gente não vê com muita constância, é algo assim bem distante. Isso também influencia, né? Influencia. Vai comprometer essa reserva cognitiva, né, dessa pessoa. Né? E isso é preocupante. E aí, assim, a gente deve ter essa reserva desde a infância. Digamos que um jovem que não teve tanto essa reserva na infância já está chegando na adolescência, com seus 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos. Ainda dá tempo de se lutar por essa reserva? Ainda dá tempo. Nessa idade, todas as idades a gente deve estimular. Claro. É claro que se você chega assim, depois dos 80 anos, começa um quadro demencial, a chance, você já perdeu bastante tempo para construir essa reserva, mas muitos estudos mostram que investir nessa reserva, principalmente na meia-idade ali, 35 a 65 anos, é potencialmente eficaz para prevenir uma demência de Alzheimer, por exemplo. E antes não se falava tanto desse assunto. Pelo menos se as pessoas falavam, elas não levaram tão à frente essa conversa que nós estamos tendo hoje. Nós estamos vendo aqui algo na telinha, né? E o que acontece quando não se tem essa reserva? Como a gente pode chamar a atenção para o que tem na telinha? Quando a gente não tem essa reserva, ou tem uma reserva fraca, qualquer dano cerebral pode causar um sintoma na gente. Né? Então, assim, quando é que surgiu esse conceito de reserva? Foi em 1980, quando foi feito um estudo pós-morte em alguns cérebros e viu que alguns cérebros tinham uma carga de patologia de Alzheimer avançada e essas pessoas não tinham sintoma de Alzheimer. Então, pensaram, por quê? Por que essa pessoa tinha tanta doença de Alzheimer no cérebro e não tinha sintoma? Então, foi aí que foi definido esse conceito de reserva. Né? Então, quanto mais a gente estimula o nosso cérebro com atividades intelectuais, menor chance da gente apresentar um sintoma de demência. Inclusive, voltando à história do estudo, foi visto isso, que as pessoas que tinham maior patologia e não tinham sintoma, que tinham essa carga de atividade intelectual maior construída ao longo da vida. Então, isso é realmente fomentado através das pesquisas. A gente falou agora há pouco sobre algumas coisas que a gente tem que colocar em prática para que a gente possa ter essa reserva. E aí chama a atenção para o aumento do risco de demência, mas a gente também tem que falar o que a gente tem que ter cuidado, por exemplo. Por que devemos ter essa reserva? Já foi falado, mas o que a gente não deve fazer
e que muitas vezes a gente faz com uma certa insistência. A gente faz certas práticas que, de uma certa forma, não vai ajudar. Seria o contrário, sim, de não ter uma boa leitura, de não buscar colocar esse cérebro para funcionar, mas tem alguma coisa que pode se dizer assim, vai trazer problemas para essa reserva, no mundo que nós estamos vivendo hoje? O isolamento social, você não ir atrás de novas informações, você ficar sempre nos mesmos hábitos, a mesma rotina. Pessoas com depressão também aumenta o risco, não praticar atividade física. E tem outras coisas, a gente está falando de reserva cognitiva, mas outras coisas aumentam o risco de demência também, que é o caso de você fumar, né? Não estar ali com alimentação saudável, peso acima do esperado. É tudo que nós estamos hoje falando muito e vivendo muito. Aí, o que chama a atenção também, e que eu, de uma certa forma, eu acho que é interessante a gente abrir os olhos, que eu ouço há muito tempo, já venho ouvindo há muito tempo, que memória gasta. Essa história tem sentido? Memória gasta? Por exemplo, digamos que a Vanusa é comunicadora. Estou há 33 anos fazendo uma comunicação. Até que ponto essa mente pode se sentir cansada ao ponto de perder essa reserva? Ou é o contrário? Isso é um mito? É exatamente o contrário. Né? Você tá todo dia aprendendo novas coisas, tendo novas notícias, novas informações. Você está estimulando esse cérebro todo dia. Então é um mito dizer que a memória gasta. Quanto mito. mais você coloca essa memória para se alimentar, né? trabalhar... Então é um mito. Então tira da mente essa história, viu, gente? Porque durante muito tempo eu falei assim, meu Deus, será que tantas gravações que eu faço, tantos textos que eu já decorei, tanta coisa que eu já fiz nesse tempo todo, eu tô perdendo minha memória, ao contrário. Então. Inclusive, em relação à reserva cognitiva, tem alguns fatores que aumentam mais do que outros. Então, por exemplo, o tipo de ocupação profissional. Sim. Então, ocupações profissionais que exijam essa atividade intelectual diária, e quanto mais complexo, melhor para você aumentar a sua reserva. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve e a gente tem que realmente buscar profissionais como vocês para a gente entender melhor como acontece o nosso cérebro, como é o desenvolvimento desse cérebro e como ele atua no dia a dia, né? Porque eu ouvi isso durante um bom tempo. Vanusa, memória gasta. Né? Às vezes eu digo, minha gente, eu esqueci isso, eu esqueci aquilo. Às vezes esqueci um nome. Aí eles não vão dizer, porque você vê gente toda hora. Então é muita informação, é diferente. E também, assim, anos de educação. Quanto mais anos de educação, você termina o colégio, faz uma especialização. Quanto mais tempo você tem de educação formal, também é um efeito protetor sobre essa memória. Então, tanto é que você vê, assim, quem são as pessoas que têm mais demência? São aquelas pessoas, assim, que têm um analfabetismo maior, que fica isolada em casa, que não faz muita atividade durante o dia. Então, isso aumenta o risco lá na frente de ter uma demência. Vamos falar de remédios. Por exemplo, pessoas que sofreram com enxaqueca durante um bom tempo, ou são pessoas que tomam remédios de forma exagerada, uma vida inteira, principalmente gostam de uns paliativozinhos. Não, eu estou sentindo hoje uma dorzinha de cabeça, vou tomar um remédio X. Amanhã vou tomar outro remédio. Não procuram fazer o tratamento, ou mesmo depois de ter feito o tratamento, continuam com os paliativos. A gente sabe que hoje tem no mercado demais remédios com cafeína misturado com dipirona e assim vai. E muitas pessoas se apegam aos remédios. Até que ponto isso pode atrapalhar também essa reserva ou não? Depende da classe de medicamento. Analgésico não está muito associado a comprometimento cognitivo, mas os que a gente chama de tarja preta, né? Então, Rivotril, diazepam, esses medicamentos que atuam mais são psicotrópicos, que a gente chama. A longo prazo, você usa muito essas medicações indutoras do sono, pode comprometer o seu desempenho cognitivo lá na frente. Alguns antidepressivos também pode comprometer. E o que a gente precisa falar relacionado a isso? Se você está num tratamento, você está sendo orientado pelo médico. É totalmente diferente, o médico está te orientando. Mas se você passa ao longo da tua vida tomando remédios, simplesmente porque você se sente bem tomando aquele remédio e você não tem a preocupação de voltar nesse profissional para saber se não já está na hora de tirar, se não já está na hora de ir diminuindo esse medicamento, e você insiste por conta própria em estar se consultando e sentindo essa necessidade, aí sim pode ser um problema. Porque o que a gente precisa alertar a população é que
Remédios que você toma por conta própria e que você insiste em tomar em conta própria e você não entende que você tem que diminuir esse remédio com a orientação de um profissional, aí é outra história, né, doutora? Exatamente. Tanto os prejuízos do abuso dessa medicação indevida, como você está deixando de tratar corretamente a sua patologia que está te levando a usar esse medicamento. Então, eu queria que você reforçasse mais uma vez, para quem está assistindo o programa, né, sobre essa reserva cognitiva, o que previne. Só para quem está em casa, que está agora assistindo o nosso programa, firmar todas essas informações que você trouxe hoje aqui. Tá bom, então, gente, para a gente prevenir ou retardar o surgimento de uma demência de Alzheimer, por exemplo, é importante que a gente aumente nossa reserva cognitiva. Como? Mantendo a mente ativa, mantendo atividades frequentes e regulares de leitura, de interação social, de atividade física, jogar jogos que desafiem a mente, como jogos de dama, tabuleiro, palavras cruzadas, casas-palavras, aprender coisas novas, ler notícias, ler artigos, porque isso vai induzir seu pensamento crítico. E então é por aí mesmo. Eu fico muito exercitar feliz. A mente. Muito bom da gente estar aqui com você conversando sobre esse assunto, porque cada vez que a gente traz uma informação como essa, sempre tem um mito, uma verdade que acaba a gente demonstrando para a população o que é certo, o que não é, o que é correto, o que não é. E a gente tem percebido que a própria saúde tem avançado, né? O mundo da saúde, os profissionais, os especialistas, todo dia descobrindo novas informações. E nos últimos tempos, é importante a gente lembrar também que muitas pessoas na fase adulta estão descobrindo algumas síndromes, né? Pessoas que também estão passando por algumas situações. Por exemplo, hoje a gente fala do autismo. Quantas pessoas na fase adulta estão descobrindo o autismo e quantas pessoas deixaram também de cuidar dessa reserva, né? Podendo ativar ainda mais a memória, a qualidade de vida de algumas pessoas, né, doutora? Eu acho que isso é a importância do conhecimento que a gente está fazendo aqui. Acho que a TV está ajudando muito com essa disseminação de informação e as pessoas começam a se perceber alguns sintomas que eles atribuíam, não, é porque eu sou assim, e na verdade é uma doença. Então, o aumento do diagnóstico de pessoas com autismo adulto tem aumentado, TDAH tem aumentado no adulto, porque as pessoas estão tendo conhecimento desses sinais, né? E nós estamos envelhecendo, a nossa população idosa está aumentando, então mais do que nunca, gente, atuar nessas medidas que promovam um envelhecimento saudável, cognitivamente saudável, é importante para todos. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, pode me encontrar no meu Instagram, é @fernandacastro.neuro. Obrigada, tá, doutora?